Você que está online, que não está presencial, né, mas está nos acompanhando, correndo agora, correndo. Até você que está aqui mesmo, correndo, compartilhe o nosso link, porque esta mensagem, ela é mega importante, ela é, meu Deus, imprescindível para a sua vida nesses dias que nós estamos vivendo, que sem dúvida alguma são os últimos dias da igreja na terra. E depois o pastor Paulo Nogueira tem esta pequena apostila, que é um resumo de Israel, o relógio de Deus. Essa apostila custa apenas R$5. Agora, somente vai receber essa apostila aqueles que chegarem primeiro, porque o pastor Paulo Nogueira só trouxe 20, trouxe 30 apostilas somente. Então só aqueles que chegarem primeiro lá no nosso balcão de informações vai levar por R$5. Esses R$5 é apenas uma oferta de gratidão ao nosso pastor Paulo Nogueira. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Good morning, brothers. I also name Jesus Christ. I love you. Yours, my name is Paul, Missioner of God. Good morning, brothers. It's your name, Jesus Christ. Jesus Christ, I love you. Jesus Christ, my friend. Jesus Christ, life. Jesus Christ, Emil. Jesus Christ, my father. I was speaking, brother, no? Oh, yes. God bless, brother, you. No. Suyo suto to muniare ki masho só demanda exmo eu sua chamar gato. No. Tupã não dejara, tanderovassar não dejara Tupã. Joy, sou o pastor e missionário Pablo, por ebo de la igreja. Homem de Deus, muchacho de Deus, reino de Deus, hermano de Deus, pastor de Deus, hijo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, saludo vós, hermano, com a paz do Senhor. Alabamos a Deus com a alabança, hermano. Deus lhe bendiga. Não importa a língua, não importa o idioma. Em todo lugar que Deus nos leva, seja a língua dos Estados Unidos ou Inglaterra, seja a língua do Japão ou Coreia, seja a língua de países de Tupi-Guarani, onde eu já estive pregando, seja a língua também espanhol, onde eu já estive pregando. Ainda que o idioma seja diferente, mas o Espírito Santo é o mesmo que opera tudo, em todos. Aleluia. Vamos falar em português mesmo, né? Aleluia. Estou muito feliz, irmão, em estar retornando a esta casa. Só fiquei um pouco triste, porque eu levei 27 anos para voltar. É muito tempo. Não vai dar mais tempo, pastor. Mais 27 anos não, viu? Então me convida de novo. Conheci o nosso irmão Rafael, né? Criança ainda, que acho que eu estou ficando velho, viu? Nós ministramos um estudo sobre o Apocalipse e pregamos à noite, quando a igreja era de frente, ao lado, perto da linha do trem ali, de frente um posto de saúde, confirma? Na época do Jonas Montreal, né? Eu falava na Brasil AM, agora a gente fala na Melodia, já são 21 anos de debate Melodia, falamos também já na 93, há alguns anos, com Silmar Coelho, Antonieta Rosa. E no nosso canal tem alguns tapes, a gente ministrando na Melodia também, né? Na Rede Melodia, no debate. Estamos até falando sobre a ideologia de gênero e PLC 122 à luz da Bíblia. Porque a Bíblia já falava tudo, amém, igreja? Tem nada que a Bíblia não fale. Tem nada que a Bíblia não fale. Não é? Então, estou feliz em estar retornando a esta casa. E eu estou vendo que a glória da segunda casa foi maior do que a primeira, viu? A glória de Deus e a alegria nossa. E eu sempre falo, irmão, que a gente tem que andar direito, porque mato tem olho, parede tem ouvido, o mundo é pequeno e a terra é redonda. Quem é que eu me conto? Pastor Luiz Cláudio. Viajamos juntos ali para a Bahia, fazer um casamento coletivo em 2013, né? Fomos de carro ali, pregamos a palavra, fizemos um casamento coletivo, fizemos ata, né? Estava ali eu, ele e um outro pastor que agora está em Santa Catarina. Quer dizer, o mundo é pequeno. Muitas outras pessoas que já me conhecem, quando eu era da Assembleia de Deus ali do Colo Bandeira, da Avenida Maricá,
Hoje eu estou na Assembleia de Deus de Jardim Nogueira, Boaçu. Meu pastor é o pastor presidente Adilson Henrique dos Santos, que era o saudoso Moisés Feitosa, né? Que muita gente o conheceu hoje, está na glória. Estamos ali, eu, minha família. Pastor Paulo, já sou avô, viu? Já sou avô. Rapidinho passou o tempo, né? Cheguei aqui na década de 80, com a tropa de 110 fuzileiros da Força de Fuzileiros da Esquadra, conheci uma mulata, ali no bairro Mutono, ganhei ela para Jesus. Eu falei, senhor, essa mulata é um avião, ganha para mim também. Aí eu ganhei para mim. Estou certo ou estou errado? Aleluia, ganhei para mim também. Aí o corpo ficou para mim, a alma para Jesus. No arrebatamento vai ficar tudo para Jesus. Não é isso? Aí Jesus salvou ela, já me deu um casal de filhos. E a gente também ministra na área de casais e família, é outra área, tá? Nós temos até aqui uma apostila casal cristão, que a gente ministra em encontro de casais, já ministramos não só aqui, mas em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em tantos outros estados, sobre casais e família, é outra área, porque eu tenho quase 40 anos com a mesma mulher e já deu para aprender alguma coisa, nesses quase 40 anos. E eu só estou com ela porque ela é diferente, se ela fosse igual a mim, já tinha separado, porque dois bicudos não se beijam. Entendeu? Então tem que ser diferente, pode ser igual não, tá? Ela é diferente de mim. Em relação às coisas da vida, ela pensa um pouco diferente, eu também penso. Mas em relação às coisas de Deus, nós pensamos igual. Jesus salva, cura, batiza, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Então o pensamento é igual, não é? Irmãos, encontrei até, pastor, na sua igreja tem pessoas de vários estados também, né, que veio para cá, né? Encontrei lá um irmão nordestino lá que está na porta. Pela cabeça eu notei logo, parecida com a minha, né? Eu notei logo, né? Aí eu falei para ele, eu sou cearense. Aí ele falou, eu sou da Paraíba. Eu falei, eu tive esses dias lá ministrando na Convenção das Assembleias de Deus, Estado da Paraíba. Pastor Zé Carlos, ali em João Pessoa. E tive pregando também numa grande igreja, em Cabedelo, né? Que também fica na Paraíba. Isso tudo antes da pandemia, né? Depois da pandemia a gente está mais aqui em São Gonçalo mesmo. Temos viajado pouco. O tema é Israel, relógio profético de Deus, de Abraão a Osama Bin Laden. É uma apostila ilustrada, tá? E nós não vamos pregar, tá? Deus também me usa na mensagem, eu prego em congresso, por misericórdia de Deus, a gente é muito convidado para pregar nesses congressos, mas hoje nós vamos dar uma palestra, o pastor me pediu para falar sobre Israel. Primeira vez que eu estive aqui, lá no outro lado, a gente falou sobre o mistério do Apocalipse, e pregamos à noite, muito tempo, né? Foi em 94, pastor. Na época, a gente tinha cabelo ainda, né? 94, tem uns 27 anos. Mas hoje nós vamos falar sobre Israel, relógio profético de Deus. E vamos falar sobre Israel, relógio profético de Deus, como tudo começou, de Isaac a Ismael, sementes do conflito, o nascimento de Isaac, escritório do Brasil em Jerusalém, o conflito aumenta, os judeus são perseguidos até hoje, Israel se torna Estado soberano, fotos de sofrimento dos judeus e sua vitória como Estado soberano. Nesta introdução, irmão, nós queremos dizer que aos leitores dessa matéria, aos irmãos que estão aqui, que jamais esgotaremos assunto, como o pastor já deu aqui, falou algo sobre isso, jamais esgotaremos assunto referente a Israel. Tá? E a divisa é Salmo 122, versículo 6. Essa é a divisa. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, amém? Então nós temos que orar por Israel. A igreja tem esse dever de orar por Israel, tá? Jamais esgotaremos o assunto referente a Israel, mas esforçaremos ao máximo para darmos um apanhado geral, tá? Todos nós sabemos que há séculos, irmão, a nação de Israel, ela tem se tornado o centro das atenções do mundo. Nunca jornais, revistas, notícias televisivas falam tanto de acontecimentos envolvendo Jerusalém como nos dias de hoje. Depois que os Estados Unidos da América, na pessoa do seu presidente Donald Trump, tá? Ele confirmou a capital de Israel como Jerusalém e não Tel Aviv, e ele ainda resolveu transferir a embaixada dos Estados Unidos, da nação mais poderosa do mundo,
para Jerusalém, de Tel Aviv para Jerusalém. Depois que isso aconteceu, irmão, diversas nações ficaram chocadas com essa transferência. Digo nações inimigas de Israel. 120 nações se perturbaram com essa resolução, gerando uma onda de insatisfação em aproximadamente 120 nações. Atualmente, diversas nações estão planejando colocar seus consulados em Jerusalém, inclusive o Brasil, onde já tem um escritório lá. O último presidente colocou um escritório lá. Mas olha o que a Bíblia diz sobre isso. Zacarias, há quase 3.000 anos, 8:22. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém. Você sabe que os Estados Unidos ainda é a mais poderosa nação, em matéria de finanças, em matéria do dólar, em matéria bélica, né? Equipamentos de guerra, mísseis. É a nação ainda mais temida do mundo. Por quê? Porque eles trabalham com a política de sempre abençoar Israel. E o que Deus falou para Israel? Abençoarei aqueles que te, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Em outra versão fala, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus falou isso para Abraão. Abraão veio Isaac, veio Jacó e veio as 12 tribos de Israel. Amém, igreja? Então, aqui está, Zacarias 8:22. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Então, não só os Estados Unidos começou com esse projeto, como também outras nações estão colocando o seu consulado em Jerusalém, e Jerusalém foi reconhecido, não é, como capital de Israel. Eu já falava isso no meu livro, eu tenho um livro, está até esgotado, e eu estou tentando transformar em e-book. O tema deste livro é microchip, fibra ótica, código de barra, mistério do Apocalipse. Eu levei uns 20 anos para escrever, e a gente mostra toda essa tecnologia de ponta na Bíblia. Pastor Paulo deve se lembrar, alguns irmãos aqui que me conhecem há uns 30 anos devem se lembrar que, pela misericórdia do Pai, de Deus, eu fui um dos primeiros a falar sobre fibra ótica, sistema de código de barra, sistema binário de computador. Eu fui um dos primeiros a falar sobre holograma, que vem de holografia, que é imagem de uma pessoa gerada por computador, tudo baseado, pastor Paulo, em Apocalipse 13. Naquela época, muitos falaram que eu estava maluco, estava doido, porque eu falava, vai chegar um dia que você vai ver a TV, e quem estiver na TV vai ver você dentro de casa. Eu falei, naquela época, em 94, na igreja que era ali, de frente ao posto de saúde, ninguém me chamou de maluco, não, o povo creu. Mas muitos lugares, pastor, que eu fui me chamar de maluco, de doido, tira esse homem do púlpito, e eu estou maluco por Jesus até hoje. Tudo isso eu via nesse livro aqui, ó, na Bíblia. Claro que você não vai encontrar a palavra código de barras, mas você vai encontrar João falando que ia chegar um dia que as pessoas só iam poder comprar ou vender se tivesse uma marca. Hoje é o código de barras, sistema binário de computador, que é uma marca universal. Tá? Então, claro que você não vai ver a palavra holograma, que vem de holografia, imagem de uma pessoa gerada por computador, mas você vai ver uma imagem que fala, e holograma é uma imagem que fala. Então, depois do arrebatamento da igreja, o anticristo dará um discurso mundial na Europa, e nesse discurso ele será visto, ou seja, o anticristo será onipresente em todas as nações do mundo. Poderá ser onipresente em todas as praças, como na Praça Zé Garoto aqui, mais conhecida aqui do Rodo de São Gonçalo, porque a imagem dele vai aparecer como se fosse ele, e isso já existe, sim ou não? Já existe. E eu pregava naquela época, muitas achou que eu estava com problema de cabeça, mas a Bíblia já fala sobre tudo. Irmão, o que você vai ler nos jornais amanhã, já está escrito nesse livro hoje. Amém, igreja? Já está escrito nesse livro hoje. Por exemplo, hoje nós estamos diante de uma energia. Essas luzes aqui, a força delas não vem do fogo, ela vem da água. Se não fosse Jó, hoje esse culto seria a lamparina, a candeeira ou a vela. E não teria esse equipamento todo, pastor. Esse telão aqui. Há 4.000 anos, Jó dá a ideia da hidrelétrica. Vocês sabem que os homens pegam o rio Itapa, esconde a água. Aquela água passa na tubulação, que hoje você não vê, ela fica escondida. E a força dela gira um dínamo, junto com o gerador, traz essa energia, que é energia alternada. Porque tem energia a pilha, que é contínua. Essa aqui é alternada. 110 aqui, 220 no Ceará, na minha terra, e 220 aqui em Friburgo.
Olha o que Jó falou há 4.000 anos. Os homens pegam o rio e tapam, escondem a água. Depois eles soltam a água e vem a luz. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Jó 28:11. Então não tem nada que a Bíblia não fale. Isso tudo são sinais que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Todo esse sinal tecnológico, hoje nós usamos, eu não prego contra a tecnologia, hoje nós usamos para o bem. Mas depois que a igreja for arrebatada, toda essa tecnologia será usada pelo anticristo para o mal. Mas nós usamos para o bem. Porque não é pecado você usar das coisas desse mundo. Esse telão, guitarras, todo esse aparelho aqui, o celular que nós usamos, tudo é coisa deste mundo. E não é pecado usar, porque a Bíblia diz que aqueles que usam deste mundo, como se dele não abusasse. Amém, igreja? Então você pode usar. Se abusar, aí vem um problema e vem um pecado, vem a libertinagem. Nós temos liberdade para usar todos esses equipamentos para a glória de Deus. Então, o que é que acontece? O Senhor Jesus também, em Lucas 21, 29 a 32, ele fala: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, e vós sabeis por vós mesmo, vendo que já está perto o verão. Assim também vós, quando verdes acontecer todas essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passarão esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Tá? Não passarão esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então nós estamos vivendo esses últimos dias. Ele mandou olhar para a figueira, para Israel. Israel é o relógio profético de Deus, é por isso que eu coloquei aqui no tema. Israel, relógio profético de Deus. E as árvores em redor são aquelas árvores, ou aqueles países que estão se armando contra Israel. Israel acabou de ser atacado, Israel não ataca, se defende. É igual serpente. Que é isso, pastor? O senhor está comparando Israel com serpente? Não, porque foi Jesus que falou também sobre isso. Jesus falou que a gente tem que ser simples como pomba e prudente como serpente. Então é bíblico. Então Israel é prudente como serpente. Tá, irmão? Pelo menos isso aí eles atenderam, né? Só que a convenção nacional de Israel se dará por ocasião da segunda vinda de Cristo em glória, quando todo olho o verá. Que eles vão se converter num aperto, né? Então nós temos que dar graças a Deus que a salvação veio para os judeus, eles rejeitaram e passou para os gentios, que somos nós. Porque tem 3 tipos de povos na face da terra. Tem os judeus, tem os gentios e tem a igreja. Quando Jesus voltar, para a igreja ele virá como noivo. Para Israel ele virá como Messias, que é libertador. E para o mundo, pastor, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, aleluia. E todo olho o verá, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas aí vai ser um pouco tarde para muitos. É melhor a gente confessar agora, amém? Então vocês que têm Jesus, tá, já são salvos, tem o vosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, aceite o mais rápido possível, porque estão vivendo os últimos dias e estamos na última geração. Jesus fala sobre algo interessante na Bíblia. Ele fala: orai, porque não sabeis a hora que virá o vosso Senhor. Israel é um dos grandes sinais. São os últimos sinais. Jesus não deixou a data, mas ele deixou os sinais. E são os últimos sinais que nós estamos vivendo. Os 2 últimos que antecedem o arrebatamento da igreja, um é Israel, tá? Olhai para a figueira e as árvores em redor que estão se armando contra Israel, estão atacando Israel. Olhai para a figueira. Pastor, qual é o segundo sinal? O segundo sinal, eu vou falar, a metade do nome vocês vão completar. É apostasia. A igreja completou. O povo aqui aprende a palavra, o pastor ensina. É isso mesmo, não é? Apostasia. Eu me lembro do seminário teológico que ainda tem, né, pastor? Eu me lembro que na época, eu tive até aqui no seminário teológico um dia, e era o pastor Agenor, né, de Marinha. Pastor Cláudio Gama também ministrou, pastor? É isso mesmo, nós fomos professor ali no Centro de Estudos e Missões de Jardim Nogueira na década de 90, ele, pastor Cláudio Gama, saudoso Moisés Feitosa, não é? A gente também trabalhou junto ali, formamos muitos alunos que hoje são pastores e pastoras. Então, o que acontece, irmão? Jesus falou: orai, porque não sabeis a hora, se à tarde,
se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Eu tenho até uma mensagem que eu levei 1 hora para ministrar ali em Belenzinho, na maior escola bíblica da América Latina, em São Paulo, que o tema é 4 fases da igreja até o arrebatamento. Eu quero falar para vocês que essa tarde já passou. Ela durou quase 300 anos de perseguição da igreja primitiva. Se à meia-noite, essa é a meia-noite começou quando a igreja parou de ser perseguida e foi oficializada como religião oficial do Estado, na época começando por Constantino, no ano 310 depois de Cristo. Aí veio a mariolatria, veio a idolatria, adoração aos apóstolos e tantas outras coisas. E durou quase 1.300 anos. Veio o tribunal da Inquisição, depois veio o tribunal do Santo Ofício. Isso que eu estou falando, não estou atacando a religião de ninguém. Isso é a história geral. Eu aprendi ainda quando nem era crente em colégio lá no Ceará. Tá? Então essa noite, meia-noite, veio a frieza, a escuridão, frieza espiritual. Durou quase 1.300 anos. É tido como Idade das Trevas, e a história geral chama também de Idade Negra. Depois os galos começaram a cantar, pastor. Se há o cantar do galo. O primeiro galo que Deus levantou foi John Wycliffe, um grande teólogo que passou a pregar a salvação através de Cristo Jesus. Foi o primeiro teólogo. Hoje tem a Bíblia de Wycliffe, né? Tem um dicionário de Wycliffe. Depois veio o padre John Rose, que passou a pregar que a salvação era só através de Cristo Jesus. E ele foi convidado a ser retratado da sua mensagem. E ele falou que nenhum outro havia salvação a não ser Jesus Cristo. E ele falou sobre pessoas que adoravam mais a criatura do que o Criador, está lá em Romanos. E no dia que ele foi queimado numa fogueira vivo, ele perguntaram a ele, e aí, qual o seu desejo? Ele falou, olha, eu não tenho um desejo, eu tenho uma profecia. Hoje vocês estão matando um ganso. Rose significa ganso, porque ele viveu muito tempo na cidade do ganso. E daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne, Martinho Lutero, e vocês vão tentar matar e não vão conseguir. Lutero morreu de velho, né? E Lutero veio, transferiu a Bíblia do alemão, do latim para o alemão, e houve um grande avivamento. Então Lutero foi um dos últimos galos mais conhecidos, que mudou a história, Martinho Lutero, com 100 anos depois. Pastor, o senhor está chamando esse homem de galo? Não estou entendendo. Irmão, antes de amanhecer, quem é que está cantando para despertar? Os galos. O galo despertou Pedro, sim ou não? Foi aí que ele se arrependeu, né, quando o galo cantou. O Senhor falou, ó, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Até então, ele continuou negando. Depois que o galo cantou, ele chorou amargamente. E depois, quando ele foi convidado a se retratar, a não pregar mais, ele falou o quê? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí ele já estava convertido, amém? Não é? Então ele foi um dos últimos, Pedro, né? E Martinho Lutero foi um dos últimos galos conhecidos, que há poucos anos, completou 500 anos da Reforma Protestante. Por que você está chamando de galo? Porque Deus usou eles para despertar uma população naquela época através da palavra de Deus. Tá? Se pela manhã nós estamos vivendo a manhã deste terceiro dia, essa manhã começou no ano 2001. Ou no século 21. Ih, pastor, o senhor está anotando data? Não. Eu nunca anotei data para a vinda de Cristo, nem vou anotar. Mas eu só falo o que a Bíblia fala. Se pela manhã. Pastor, mas a Bíblia fala que começou no século 21? Fala. Você acha que depois de 27 anos que eu vim aqui, quando eu era lá, você acha que eu vou dar mole? Dá mole não, mano. Você acha que eu vou queimar meu filme? Aqui mais não queimo não, meu irmão, porque aqui tem teólogos. Aí eu quero voltar aqui, pastor. Aleluia. Então, irmão, começou no século 21 ou em 2001, essa manhã. Nós estamos há 20 anos da manhã do terceiro dia. Terceiro dia para Deus, já falei um pouco o versículo, mas para nós é o terceiro milênio. Mas, pastor, está na Bíblia isso, tá? Oséias 6, verso 2. Depois de 2 dias, nos vivificará. E na manhã do terceiro dia, nos arrebatará e estaremos com Ele para todos sempre. Irmão, terceiro dia para Deus, para nós é o terceiro milênio. Tem 2 dias que Jesus está curando, salvando, batizando com o Espírito Santo. Alguns Ele já mandou para a glória. Nesse Covid, então, já foram muitos servos de Deus, até pastores para a glória, com essa pandemia. Não é? Então, o que acontece? Depois de 2 dias não dará vida. Se um dia para Deus é 1000 anos, 2 dias é quanto? 2000 anos.
e na manhã do terceiro dia nos arrebatará. Corrigindo, em outra versão fala, nos ressuscitará, e estaremos com ele para todo sempre. Então já chegamos amanhã do terceiro dia, estamos há 20 anos, 2021, há 21 anos da manhã do terceiro dia. Isso quer dizer o quê, pastor? Que, pelo que eu entendo na palavra, só falta a noiva subir, aleluia. Tá, irmão? E na manhã do terceiro dia, ele até fala sobre a alva, não é? Que ele virá na alva, manhã do terceiro dia. E nós estamos nessa manhã. A Bíblia diz que o sol vem raiando até se tornar dia perfeito. Antes do sol nascer, totalmente, você vê os primeiros relampejos do sol. E um dos relampejos é Israel, irmão. É um dos sinais da vinda de Cristo. Um do forte sinal que ele está para arrebatar a sua igreja é Israel. Esses relampejos, até se tornar dia perfeito. Pastor, quando é que vai se tornar dia perfeito? Eu até falo quando estou ministrando para casais e família, que alguém olha para mim e pensa assim, já que você ministra para casais e família, você deve ter a família perfeita. Não tenho. Isso, o casamento deve ser perfeito. Também não é. Nós só vamos alcançar a perfeição no sol, porque lá vai se tornar dia perfeito. Aleluia. No céu. Tá, irmão? Só vamos alcançar a perfeição no céu. Porque o sol representa Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus é um sol. O sol nós vemos uma trindade. Aquela bola de fogo é Deus, que ele é fogo consumidor. Aquela luz é Jesus, significa Jesus, porque ele é a luz do mundo. E essa luz aquece uma roupa, e a roupa seca. É o Espírito Santo que nos está aquecendo nessa manhã. Então dê glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pode aplaudir a Jesus, é Ele que faz isso. Aleluia. Então, irmão, o que acontece? Como tudo começou, irmão, através de Noé, que gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, que representam os países do primeiro, segundo e terceiro mundo. Segundo minha filha, a Raquel, é geógrafa, está fazendo mestrado agora em geografia, ela falou, pai, hoje não é mais primeiro, segundo e terceiro mundo. Hoje são países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Pastor Paulo, minha filha também prega, ela é jovem, um dia que o senhor quiser, ela pode vir aqui para a glória de Deus. Tá? Ela fez geografia na UF, mas ela não ficou ateu não. Agora que ela crê mais em Deus, depois descobriu a geografia. Porque tem uns que ficam ateu. Né? Eu conheci até pessoas da igreja que foi fazer faculdade e saiu de lá sem crer em Deus. Então acho que esse homem não era convertido não, viu? Porque não é possível. Quanto mais você descobre os mistérios da geografia, do universo também, mais você crê que existe um Deus que está por detrás disso e à frente também, porque Ele está à frente de tudo, né? Aleluia. Então, o que acontece? Aí deles saíram Abraão, certo? Saíram Abraão. E diz o livro de Gênesis que de Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. É por isso que vem a palavra Hebreus, porque veio de Éber. Gênesis 10, 21. Sem, dele saiu uma nação, muitos filhos, e de Éber também. Então entendemos que de Sem nasceram nações. Onde é que está escrito isso, pastor? Gênesis 10, 31, confira. Concluímos então que como a família de Éber cresceu muito, se estendeu até chegar a Abrão, não era Abraão, era Abrão, filho de Tera, ou Terá, adorador de ídolos. Tera era adorador de ídolos. É por isso que Deus pediu para Abraão sair da sua terra e da sua parentela, sair do meio daquela idolatria. Amém, igreja? Tá? Então, o que acontece? Gênesis 10, 31. O Senhor falou, sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, da terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Aqui já está em Gênesis 12, 3. Acabei de ler, Gênesis 12, 3. Então, o Senhor mudou o nome de Abraão para Abraão, e sua esposa Sarai para Sara. E de Abraão nasce Isaque e Jacó, que veio a ser Israel, se tornando o nome oficial desta nação. Como todos vieram de Éber e seus filhos, Gênesis 10, 21, o povo de Israel também ficou conhecido como hebreus, e o Jeová também ficou conhecido como Deus dos
Hebreus, de Isaac a Ismael, semente de conflito. Bom, Deus falou que Abraão seria pai de uma grande nação, mas a Sara falou, meu velho, eu já estou velha, quase 90 anos, tu também já está velho, esse cacho não sai mais banana não, né? Já estou na tetaprausa, não era mais nem menopausa. Eu sei, irmão, que tem a palavra menopausa, tetaprausa é o que estou inventando aqui. Aí, porque é uma palestra, não estou pregando, estou dando uma palestra, tá? Então, o que acontece? Ela achou que não ia mais ter filhos, né? Já tinha cessado o costume das mulheres, diz a Bíblia. O que aconteceu, irmão? Aí, ela pediu para Abraão deitar com Agar, que era uma escrava que veio do Egito. Abraão até tentou não acontecer, mas ele também deixou um pouco de acreditar e deitou com Agar e nasce Ismael. Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael. Só que Ismael não era filho da promessa, era filho da escrava. Quando você estava no mundo, no pecado, eu também estava, nós não éramos filhos da promessa, éramos filhos da escrava. Quando você aceita Jesus como Salvador, então fique firme, porque vocês são filhos da promessa, são filhos da promessa, são filhos da promessa, nós somos filhos da promessa. Aleluia, essa igreja aqui pertence a Isaac, pertence ao povo da promessa. Porque Ismael era filho da escrava. Tá, irmão? Então, o que aconteceu? Sara ficou mais nova para poder ter esse filho. Tá? Abraão acordou de manhã, foi lá ver algumas coisas. Quando ele volta para almoçar, e aí, Sara, o almoço já está pronto? Quando ele olhou, oh meu Deus, eu entrei na casa errada. Não, meu amor, sou eu. O que é isso, Sara? Você está um avião, mulher. Não, pastor, não está na Bíblia, não. Qualquer coisa, o pastor Paulo, é Paulo Roberto, né? É culpado, que ele que me convidou, viu? Aí ela olhou para ele também, que estava mais novo, você está um pão, homem. Na minha época era chamado de pão, na década de 80, 90, hoje eu estou mais para broa dormida. Nem minha esposa me chama de pão. Já estou com ela ainda. Então, irmão, o que acontece? É uma palestra, não estou pregando, é uma palestra. A palestra é assim, tá, irmão? O que acontece? Mas Sara, tu está bonita, está formosa à vista. Aí eles foram fazer uma viagem de lua de mel. Chegou lá, Abimeleque não podia ver um rabo de saia, já ficou de olho na mulher dele. Quer dizer, antes era a velha, agora um rei está de olho, isso quer dizer o quê? Que ela ficou mais nova. Por quê? Porque ela recebeu 3 anjos em casa. E eles comeram, diz a Bíblia que ele foi lá nas vitelas, matou um bezerro cevado, fez um churrasco, e eles comeram. Tem umas seitas aí, irmão, que diz que quem come carne não vai morar no céu. Uma vez eu preguei na igreja dessa, só que eu não sabia, né? Depois vieram me cercar, tentando me convencer para eu pregar para as pessoas, para pregar contra a carne. Eu falei, eu tenho que pregar contra o pecado da carne. Agora, contra uma picanha, um bife a ser rebolado, é ruim de eu pregar, meu irmão? Eles queriam que eu pregasse contra a carne. Glorifica o nome do Senhor. Essa igreja anunciou até data para a vinda de Jesus aqui em São Gonçalo e acabou. O senhor sabe, mais ou menos. Anunciou até data e acabou. Então, irmão, o que acontece? Eu tenho que pregar contra o pecado da carne. Agora você vê, eles querem ser melhor do que Jesus, pastor. Estava lá Jesus e 2 anjos, comendo ali churrasco. O mesmo Deus que criou o homem, a mulher, criou o churrasco, estava comendo com eles. E Abraão até não sabia, depois é que ele descobriu o que era e foi interceder por Ló. A Bíblia fala em Hebreus que muitos hospedaram o anjo em casa sem saber. Amém, igreja? Abraão foi um. Depois ele descobriu que era Deus, foi interceder por Ló. Pastor, como é que você sabe que o ali era Jesus? É mole, meu irmão. Ele falou, olha, daqui ao tempo determinado tu vai ser pai, Sara vai ser mãe. Eu não sei, pastor Paulo, se Sara era carioca, mas diz a Bíblia que ela falou consigo, na mente. Consigo é falar na mente. É ruim. Esse caixa aqui não sai mais banana não, irmão. Ela riu consigo. Na mesma hora, um daqueles anjos falou assim, Sara, por que tu duvida? Existe alguma coisa impossível para Deus? O mesmo Deus que criou o homem, criou a mulher, estava ali, ela não sabia. Entendeu? Aí, pastor, como é que você sabe que era Deus que estava ali? Porque quando Abraão foi interceder por Ló, ele falou assim, tu vai destruir o justo com o ímpio, não faria justiça o juiz de toda a terra. Quem é um juiz de toda a terra? Jesus, amém, igreja? É isso aí. Chama-se teofania, aparição de Cristo no Velho Testamento. No Velho Testamento. Então, o que acontece? Aí, nasce Isaac, o filho da promessa. Ismael foi embora, foi mandado embora. E aí, de Ismael saíram 12 príncipes, que são os árabes. E de Isaac veio Jacó, que veio as 12 tribos de Israel.
Pastor, e quando essa guerra vai acabar? Irmão, só vai acabar quando Jesus voltar em glória. Já fizeram muitos acordos. Adiantou fazer os acordos? Eu me lembro de um acordo de Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, que uniu Yasser Arafat com Yitzhak Rabin. Não demorou, irmão, aquele acordo. Yitzhak Rabin, o que aconteceu com ele? Foi assassinado. Depois Yasser Arafat morreu, parece que de forma natural, de doença natural. Não é? Então, o que acontece? Essa guerra começou aí, esse conflito. E está até hoje aí, porque Abraão ouviu sua mulher. Quando eu ministro para casais, eu falo, né? Que a Bíblia diz que nós somos a cabeça ou o cabeça da casa. Agora, pastor Paulo, com toda certeza, se a gente é a cabeça ou o cabeça da casa, as mulheres, com toda certeza, são o pescoço. Deixa eu tomar água aqui. Minha irmã, não fica com raiva de mim, não. Vou explicar. Mas, pastor, ninguém quer ser carne de pescoço. Irmão, o pescoço leva a cabeça para onde quer. Amém, igreja? Olha a força que as mulheres têm aí. Olha aí. Não é, irmão? Olha Eva com Adão. Convenceu Adão de comer a fruta. Ele podia falar, não, mulher, eu falei para você não comer. Pecou você, eu não vou pecar, não. Come, meu amor, é muito boa. Ele comeu. Não é? E nós vemos aí o caso também de Abraão, que Deus falou que ele ia ter um filho com ela, filho da promessa. Ela convenceu ele para deitar com Agar, e essa guerra está até hoje aí, não é? Então, o que acontece? De lá vem estendendo até aqui. Quando Ismael nasceu, o anjo falou, deu uma profecia, em Gênesis 16, 12. Tá? Gênesis 16, 12. Que ele seria homem bravo. A sua mão seria contra todos e todos contra ele. E ele, aqui ó, opa, era essa versão que eu queria mesmo, que eu uso 8 versões para ministrar esses estudos. Entre elas, uma de 1693, que está na casa, lá em Teresópolis, na Barra do Imbuí. Não é? Quando eu quero, eu subo a serra e vou ler essa Bíblia de 1693. Quando eu fiz o meu livro, eu coloquei versículo dessa Bíblia, para mostrar que a Bíblia não mudou, não foi plagiado. Pode até alguém querendo plagiar, mas ela é a mesma. Porque Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Então, essa versão, eu queria essa mesma. Isso será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Quer dizer, nós vimos aí 5 características, ou 5 pontos importantes dessa profecia. Ele teria uma grande descendência, por numerosa não seria contada. Ele seria uma pessoa selvagem, Ismael, como um jumento selvagem. Bíblia atualizada, coloquei aqui, ó, essa Bíblia aí, são as que eu mais gosto, é a atualizada e a corrigida. Atualizada usada muito pelos presbiterianos. Eu aceitei Jesus na presbiteriana de Fortaleza. E corrigida usada pelos pentecostais. Eu gosto dessa Bíblia. São as duas que eu mais gosto. Ele seria extremamente agressivo, sua mão seria contra todos. Ele não ficaria sem reação, e a mão de todos contra ele. Ele quereria ser o primeiro, e habitará na fronteira com seus irmãos. Gênesis 16, 12. Quer dizer, então, se observarmos todas essas características acima, nos dias de hoje, encontramos um homem no nosso século, que se tornou conhecido no mundo todo, por ter sido o mentor do ataque aos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001, se tornando a primeira guerra do século XXI. Quem foi esse homem? Osama Bin Laden. Olha aí. Em memória, ele era muçulmano, um dos membros sauditas, pertencia à Arábia Saudita, da família Bin Laden, e líder fundador do grupo terrorista Al-Qaeda, e descendente de Israel. Ele era também do Afeganistão, que votou contra o Estado de Israel em 1948, tá? Quer dizer, vamos lá, ele teria uma grande descendência, por numerosa não seria contado. Ali é tudo briga de irmãos. Afeganistão, Irã, Iraque, as cidades árabes que pregam a destruição de Israel, é tudo briga de irmão. Ele seria uma pessoa selvagem, como um jumento selvagem, como diz essa Bíblia aí, atualizada, a Bíblia atualizada. Quer dizer, ele morava onde? Nas cavernas, nas montanhas. E onde é que o jumento selvagem se esconde? Nas cavernas, nas montanhas. Quer dizer, a Bíblia está correta, né? Está correta. Ela não tem erro, nem sombra de variação. Tá bom, irmão?
ele seria extremamente agressivo, sua mão seria contra todos. O que Osama Bin Laden planejou contra as Torres Gêmeas, que na época tinha 80 nações representadas ali, que colocou o seu ouro e a sua prata, só ouro, tinha 12 toneladas de ouro que derreteu. A Bíblia até fala que nem seu ouro, nem sua prata poderiam livrar daquele ataque. Fala também em Sofonias, no capítulo 1 e nos versículos mais em diante. Não é? Então, o que acontece? Aquele ataque foi contra o mundo. A mão dele seria contra todos. E diz ainda aqui que ele não ficaria sem reação, e a mão de todos contra ele. Quer dizer, naquela época, vocês se lembram, que o mundo todo estava procurando Osama Bin Laden. Sim ou não, irmão? Estava procurando, inclusive a Interpol, que é a Polícia Internacional, estava procurando ele, achou, né? E ele reagiu. Só que ele saiu do abrigo que a Bíblia falava que ele ficaria, nas montanhas, nas cavernas, para uma casa-mata. O que é casa-mata, irmão? É um abrigo militar disfarçado de casa civil. Tá? Disfarçado de casa civil. Quando ele foi para uma casa-mata, ele foi delatado naquela cidade, e ele foi morto, e para que ele não fosse adorado pelos árabes, ele foi jogado, na época do Barack Obama, que era presidente dos Estados Unidos, ele foi jogado no mar, né? Para não ser adorado pelos árabes, pelo ataque aos Estados Unidos. Por que ele atacou os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é odiado no mundo todo, porque é o país que mais defende Israel, mas é a maior potência no mundo, porque a Bíblia diz, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra, ou família da terra. Pastor, por que em ti serão benditas todas as famílias da terra? Sabe por quê? Porque foi de Abraão que nasceu Isaac, nasceu Jacó, 12 tribos, e foi da tribo de Judá que nasceu o Salvador do mundo, que está aqui no nosso meio, Jesus Cristo, aleluia. Então essas famílias aqui também foram abençoadas e estão sendo abençoadas por Ele. É por isso que eu adoro somente a Jesus Cristo. Por que eu não adoro os apóstolos? Por que eu não adoro Maria? Por que eu não adoro João, Pedro, Daniel? Porque a Bíblia diz que só ao teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Mateus 4. Mas vou falar o maior motivo, porque Jesus conseguiu fazer o maior milagre de toda a face da terra, que homem nenhum conseguiu antes de vencer a morte. Pastor, qual foi o maior milagre que ele fez? Irmão, eu vou falar, ouça primeiro, depois você aplaude e glorifica Jesus, porque é só Ele que pôde fazer isso. O que, pastor? Eu vou falar agora. Por que eu adoro somente a Jesus? E vocês também adoram somente a Jesus? Porque Ele foi o único homem que antes dele nascer, Ele criou a mãe dele e salvou ela. Então glorifique e aplauda a Jesus. Nenhum outro homem conseguiu fazer isso. Ele antes de nascer criou a mãe dele. Não, pastor, mas não está na Bíblia não, está, meu irmão? Está escrito isso? Está. Aonde, pastor? João capítulo 1, no princípio era o quem? Era o verbo. E o verbo era quem? Era Deus. E o verbo estava com Deus. E sem Ele, nada, nada, nada. Se você está aqui, é porque Ele é primeiro na sua vida, na nossa vida. Aleluia. Tá, irmão? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, irmão, sem Ele, nada podemos fazer. Tá? No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele mesmo falou, irmão, antes que Abraão existisse, eu sou. Não é isso? Ele é o eu sou que apareceu para Moisés no deserto. Bom, vamos lá. Ele não ficaria sem reação, a mão de todos contra ele. E ele quereria ser o primeiro, e habitará na fronteira com seus irmãos. Ali é tudo briga de irmãos, é uma briga fratricida entre irmãos, tá bom? Pastor, mas aí o senhor falou que é Osama Bin Laden, mas Deus falou que é Ismael, e você fala Osama Bin Laden. Irmão, Osama Bin Laden é filho de Ismael, a descendência é dos árabes, é a descendência que eu estou falando. Então você vê essas características de Ismael, nesse homem que provocou a primeira guerra do século 21. Tá? No ataque às Torres Gêmeas. A Bíblia também fala o ataque às Torres Gêmeas, fala sobre cidades altas, tá? Torres altas, entendeu? Que seriam destruídas com fogo, com pó. A Bíblia fala tudo sobre isso, mas outra ocasião a gente vem aqui e mostra com mais detalhes. Tá? Então agora, nasce Isaac, o nascimento de Isaac. Depois que Isaac nasce, o conflito aumenta, e Ismael foi mandado para fora, teve que sair porque não deu certo, tá? Então hoje, tá, irmãos, de Ismael saíram 12 príncipes, que são o maior inimigo de Isaac, os árabes, que pregam a destruição de Israel.
Hoje, com suas imensas reservas petrolíferas, os países árabes impõem sua vontade a todas as nações. Ou seja, quem for amigo de Israel se torna inimigo número 1 dos árabes, dos muçulmanos e dos palestinos. Escritório do Brasil em Jerusalém. Não é? Hoje nós sabemos que hoje já tem o escritório do Brasil em Jerusalém, que esse último presidente colocou o escritório lá. E ele pensa também em colocar o consulado de Tel Aviv para Jerusalém. Ele não colocou ainda, porque os árabes ameaçaram justamente não comprar mais nada aqui, caso isso aconteça. Em 2018, as exportações para as nações árabes somaram 16,4 bilhões de dólares. Então, é por isso que ainda não foi colocado o consulado de Tel Aviv do Brasil em Jerusalém. E o mais interessante é que quando Donald Trump ele coloca o consulado de Tel Aviv para Jerusalém, aconteceu uma outra profecia. Por quê? Porque a palavra Trump significa trombeta. E o que é que a Bíblia diz? Toca a trombeta em Sião. E Sião é Jerusalém. Então a trombeta foi tocada há poucos dias. Amém, igreja? Aleluia. Mais um sinal. Donald Trump, trombeta, toca a trombeta em Sião. Então não tem nada que a Bíblia não fale. Eu quando era fuzileiro naval da Marinha, eu vi no quartel aqui de Neves, no Paiva, uma profecia do Velho Testamento se cumprir naquele quartel. Eu só não vou falar que profecia foi, pastor, porque eu quero voltar aqui, amém? Porque tem lugar que eu já fui e não quero mais voltar não. Tive num país aí que eu fui e não voltei mais não, porque não me receberam bem. Mas aqui eu quero voltar, aleluia. Tá, irmão? Não, pastor, o senhor tem que perdoar. Perdoar a gente perdoa. Não, pastor, quem perdoa esquece. Mentira, não deu amnésia, é tanto que eu estou lembrando. Não me engana não. Entendeu? Quem bate, esquece. Quem apanha, fica a marca. Depois o presidente da convenção daquele país me convidou para voltar lá. Ele nem tem culpa. Mas eu fiquei tão traumatizado da forma que eu fui recebido lá, está entendendo, que eu não voltei mais. E já teve outros lugares também, depois de Teresópolis, uns lugares lá que eu fui e não voltei mais, porque não fui bem recebido. Não é? A Bíblia diz que aquele que recebe um profeta como profeta, receberá galardão de profeta. Não está escrito isso, pastor? Aleluia. Então aqui eu fui super bem recebido. Já tomei café lá, me ofereceram mais coisas, depois a gente pega tudo, né, irmão? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É bênção purinha, tá? Os judeus são perseguidos até hoje, já vamos terminar. Faltam 2 minutos, 30 segundos, meio centésimo e 1 milésimo. Vamos lá. Não repare não, irmão, porque eu sou cearense é assim mesmo, tá? E está na Bíblia que para pregar sobre Israel, tem que ser cearense. Está escrito aqui que só trabalha para Jesus cearense e só vai ser arrebatado cearense. Deixa eu tomar água aqui, peraí. Qualquer coisa, o pastor Paulo é ocupado, ele que me convidou. Pastor, agora eu estou com medo, eu sou carioca, minha esposa também é carioca. E meus filhos são carioca. Meu filho nasceu no Hospital Naval da Marinha, lá no Lins. É mais carioca ainda da Gema. Né? Hospital Naval da Marinha. Tá? Então, mas está na Bíblia, tá? Jesus falou, rogar ao Senhor da seara, porque eu vos digo, grande é a seara. Se grande é a seara, pouco cearense. Se você trabalha na seara, você é cearense. Amém, igreja? Aí o povo já deu amém, pastor. Escapei, né, pastor, por aí, né? Então o senhor também é cearense, porque o senhor faz e trabalha na seara do mestre. Trabalhou na seara é o quê? Cearense. Amém? Vocês querem que eu volte aqui de novo? Amém? Ah, então escapei. Obrigado. A glória de Deus, a alegria é nossa. Agora, irmão, Israel se torna Estado soberano. Tá? 14 de maio. Israel se tornou Estado soberano. Oswaldo Graça Aranha, porque nós somos a maior nação pentecostal do mundo, porque nós somos a nação mais onde o povo se converte no mundo, porque nós somos a nação onde o povo mais envia missionário para o mundo todo, porque nós estamos comendo dessa bênção, irmão. Oswaldo Graça Aranha, secretário da ONU, crente presbiteriano, houve um empate se Israel se tornaria Estado ou não. O que é que aconteceu? Ele deu o voto Minerva, desempatou, e Israel se tornou Estado até no dia de hoje. Nunca mais ninguém vai tirar Israel de lá. Tá? Aí, o que se cumpriu, irmão? Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Né? Gênesis 12, 3. Bom, e para terminar, nós temos aqui fotos de sofrimento dos judeus e sua vitória como Estado soberano. Adolf Hitler, o quase anticristo, ele não foi o anticristo, quase anticristo, perseguiu os judeus na Segunda Guerra Mundial.
campos de concentração nazista para extermínio dos judeus. Aqui está o Vale de Ossos Secos, que Deus mostrou a Ezequiel há 2.640 anos aproximadamente, quase 3.000 anos atrás. Ele viu esse Vale de Ossos Secos. Muitos pregam como se fosse a igreja, mas o próprio Deus, em Ezequiel, fala que esses Vale de Ossos Secos é todo o povo de Israel. Quando foi em 48, tem aqui as assinaturas, muito pequenininha, houve centenas de assinaturas que assinaram para Israel se tornar Estado. Oswaldo Graça Aranha, ele deu o seu voto Minerva, e Israel se tornou Estado. E se cumpriu o que a Bíblia diz, ó. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Aqui está o Vale de Ossos Secos. Foram aproximadamente 6 milhões de judeus que foram mortos. 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. E aqui está a profecia se cumprindo, ó. Olha o que diz aqui, ó. E abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair delas, e vos trarei a terra de Israel. Hoje já tem aproximadamente quase 8 milhões. Eu sei que tem mais de 6 milhões, entre 6 e 8 milhões em Israel. Ou seja, as sepulturas foram abertas, eles criaram carne, eles criaram os ossos. Agora, pastor Paulo, que é professor, o senhor entende, falta eles criar o Espírito. Pastor, e quando é que eles vão ter o Espírito Santo? Quando Jesus voltar em glória, amém? Mas você já tem, você já tem, você já tem. Então nós somos mais privilegiados. Mas nós temos que orar por Israel. Eles vão criar o Espírito, foi soprado o Espírito, né, e foi feito alma vivente, quando eles aceitar Jesus como Salvador. Pastor, mas eu conheço o judeu evangélico, crente, também já conheci. Ele gosta de ser chamado de judeu messiânico, né? Judeu que crê na volta do Messias. Eu também já conheci, tá, irmão? Mas é uma agulha no palheiro. A conversão deles se fará de forma nacional lá em Israel, por ocasião da segunda vinda de Cristo em glória. Jesus falou, convém que eu vá, e até o dia em que vós vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Paulo. Nós temos também curiosidade da Bíblia. Está tudo na Bíblia. Aqui tem um celular digital, avião caça, míssil, tornozeleira eletrônica, Triângulo das Bermudas. Está tudo na Bíblia, irmão. Esse livro não tem nada que não esteja aqui, que não esteja acontecendo. Temos casal cristão. E qualquer dia, quem sabe, se até lá Jesus não voltar, podemos falar sobre coronavírus, pré-arrebatamento, grande tribulação e suas consequências à luz da Bíblia. Que Deus nos abençoe. Pastor, dá tempo para a gente fazer uma oração para Deus abençoar Israel? O senhor pode vir fazer essa oração, pastor? Pastor, eu quero agradecer, tá, meu irmão? Deus continue abençoando o irmão. E eu quero falar, irmãos, nós temos no YouTube, posso falar, pastor, o canal? Nosso canal, Pastor Paulo Nogueira Apocalipse. Tem mais de 50 vídeos aí falando sobre tudo isso e muito mais. Tá? Passar aqui um álbum novamente, que eu falei. Aqui mesmo. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, vamos. Uau! Quantos aqui não entenderam nada? Levanta a mão. Então se matricula no SECAM, Seminário de Capacitação Ministerial. Meu Deus, pastor Paulo Nogueira está convidado para voltar outras vezes aqui. Os irmãos dizem amém? Vamos ficar de pé, queridos. Então vamos fazer uma oração por Israel, como bem disse o pastor Paulo Nogueira. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Em nome do Senhor Jesus, profeticamente, estenda suas mãos para frente nesta hora, sim. Você está estendendo as suas mãos profeticamente sobre a bandeira de Israel. Você está estendendo as suas mãos profeticamente nesta hora sobre a nação de Israel, sobre Jerusalém. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nesta hora, Deus, nós declaramos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Israel é para nós como um relógio profético.
Deus, que está nos mostrando, Senhor, que verdadeiramente estamos caminhando os nossos últimos momentos aqui na terra, e nesta hora nós profetizamos, meu Pai, quantas vidas, meu Deus querido, têm sido perdidas, ó Deus querido, quantos ainda estão por ouvir a palavra de salvação, mas em nome do Senhor Jesus, como nós ouvimos profeticamente esta manhã, no momento, a trombeta soará, Senhor, a trombeta soará, a trombeta está soando, Senhor. Eu já posso ouvir, meu Pai querido, o soar da trombeta. Eu já posso ouvir, Senhor, o cantar do galo, anunciando que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E por isso nós abençoamos, meu Pai querido, a nossa nação, o nosso país, meu Pai. Abençoamos Israel, Senhor. Abençoamos, meu Pai querido, aqueles que te abençoarem, Senhor Jesus. Meu Deus, usa a tua igreja, Senhor, a tua igreja hoje, meu Pai, hoje a tua igreja é o Israel, Senhor, meu Pai, a tua palavra diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, a igreja, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, eu quero que você adore ao Senhor, aplauda ao Senhor Jesus, e adore ao Senhor Jesus, somente os filhos de Deus adorando. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
voltará, Ele voltará. Nós estamos terminando o nosso culto. Quero lembrar você da nossa semeadura. Hoje vamos passar o nosso dia semeando. Você entendeu? Amém? Vamos convidar as pessoas não crentes para estarem conosco, tá? Compartilhe o link da nossa igreja com essas pessoas. Traga aqui as pessoas não crentes. Em nome do Senhor Jesus, teremos uma farta colheita. Será uma pesca maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se ainda existe, mas passe no balcão, se tiver alguma apostila disponível ainda, do pastor Paulo Nogueira. Adquire essa revista, custa apenas R$5, tá ok? Em nome do Senhor Jesus. Antes de orar o Senhor Jesus, terminando esse nosso culto, eu quero dar a oportunidade. Se tiver aqui alguma pessoa que não é cristã, ou você está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, como a gente às vezes costuma falar, às vezes ninguém sabe que você está desviado. Eu não gosto dessa palavra não, mas afastadinho. Você até está na igreja, mas você se enfraqueceu, você perdeu a sua comunhão com o Espírito Santo, e nessa manhã você quer renovar esta comunhão. Você quer aceitar a Jesus como seu Salvador. Você quer voltar aos braços do Pai. Meu Deus. Então, se tiver alguém aqui que não é cristão, aproveita a igreja agora, olhe para a pessoa que está do seu lado. Se você conhece, tudo bem. Mas se você não conhece, pergunta: você já é cristão? Você quer que eu vá na frente com você? Em nome do Senhor Jesus. Então eu quero te dar essa oportunidade. Se tiver alguém aqui que não é cristão, saia rapidamente do seu lugar. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por essas vidas que estão vindo. Olha para o seu lado, veja, ajuda a pessoa. Esse momento é importante, filho. Eu tomei o propósito do meu coração de nunca mais na minha vida, terminar um culto sem dar essa oportunidade. Se o dia eu esquecer, por favor, a igreja me lembra, pastor Paulo, o apelo, pastor Paulo, porque uma alma salva, a minha Bíblia diz, uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Tem mais alguém para Jesus? Olha do seu lado aí, se tiver, vem correndo, em nome do Senhor Jesus, estenda as suas mãos sobre esta vida. Uau, meu Deus. Se tiver mais alguém, venha correndo em nome de Jesus. Vem correndo, Jesus está voltando. Nossa filhinha que está aqui aceitando Jesus, elazinha vai repetir conosco essa oração, e todos vocês também vão repetir, tá ok? Então coloque a sua mão para o céu, diga com a sua boca assim: Jesus, eu te aceito como meu único Salvador. Perdoa, Jesus, todos os meus pecados. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida. De agora em diante eu te servirei todos os dias, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Aplauda o Senhor Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de sair, dá uma cotovelada em cada pessoa que está perto de você, e até logo mais às 18 horas, em nome de Jesus. Amém.